Bem-vindos, boa noite. Livro Agenda Cristã de André Luiz. Aproveite o ensejo. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Isso a gente tem que saber mesmo, né? Que a gente tem que ajudar quem precisa. Tem muita gente precisando. Vamos então para o Livro dos Espíritos para terminar o item que nós começamos ontem, item 3, falando sobre as mesas girantes, sobre os fenômenos físicos que aconteceram no início do Espiritismo, quando nem havia Espiritismo, e que deu ensejo à codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Ele presenciou vários dessas sessões de efeitos físicos e daí ele se interessou, foi estudar e descobriu que existia toda uma espiritualidade por trás disso. E aqui ele faz essa introdução falando sobre isso. Então ele tinha falado que a explicação dos fenômenos físicos, desses fenômenos de mesas girantes, de ruídos, batidas, seria devido à eletricidade. Os fenômenos que na época estava se iniciando também esse conhecimento da ciência da eletricidade. Hoje em dia nosso conhecimento já passou para ser eletrônico e até da informática, né? Então as coisas já têm muitas outras explicações. Mas naquela época ele só conhecia isso. Então era o mais próximo que ele via de explicação para os fenômenos mediúnicos. Então vamos lá. Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu sem dúvida por ser o objeto mais cômodo e porque à roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionara chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica, qual com efeito o sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs. Alguns, entretanto, muito modestos, para convirem em que bem poderia dar-se não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e do fato de não se haver produzido constantemente, conforme a vontade deles e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado, porém, o que decretaram,
as mesas, pois que há mesas, as mesas continuam a girar, e podemos dizer com Galileu, todavia elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que hoje são aceitos sem contestação, não mais se cogitando senão de lhes achar uma explicação racional. Contra a realidade do fenômeno, pode-se induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conforme a vontade e as exigências do observador. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los porque não produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Ora, para se conhecerem essas leis, é preciso que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Objetam, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestas. Então perguntaremos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar. Mais ou menos como o camponês que tomava por destro, escamoteador, um sábio professor de física a fazer experiências. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido se verificar algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física, porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos? Cumpre, ademais, se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo, então, mero gracejo? Admita-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Então, aqui termina esse item 3. Ele vai continuar falando sobre o assunto, mas amanhã a gente continua. Vamos terminar, então, nossa leitura com a poesia de Alta de Souza, Palavras de Caridade. O apoio, a simpatia, uma oração apenas, carregada de fé na bondade divina. A bênção do sorriso, a página que ensina a vencer o amargor das lágrimas terrenas. O minuto de paz, o auxílio que armazenas na supressão do mal, ao trabalho em surdina. Um bilhete fraterno, uma flor pequenina, o socorro, a brandura, as palavras serenas, a esmola, a roupa usada, o copo de água fria, o pão, o entendimento, um raio de alegria, um fio de esperança, a atitude sincera. Da migalha mais pobre à dádiva mais rica, tudo aquilo que dás, a vida multiplica nos tesouros de amor da glória que te espera.